Olá, aqui é Leonardo Bastos, hoje 10 de março, 10 de março. Este vídeo provavelmente não vai pro ar hoje, mas fica aí registrada a data de gravação. Eu estive nos últimos dias pensando sobre o que trataria neste vídeo e também nos assuntos tratados nos vídeos anteriores. A mim pareceu que um tema específico merecia ser melhor enfatizado, melhor refletido. Eu me lembro de ter dito no vídeo anterior, citando para isso a autoridade de um poema do poeta pernambucano Alberto da Cunha Melo, que uma das características distintivas da sociedade em que vivemos é, segundo a minha impressão, a tendência a uma certa desvalorização do homem, do não reconhecimento da sua dignidade, de todos aqueles predicados capazes de distinguir o homem, como, por exemplo, a capacidade de extasiar-se, o impulso natural de tentar de todos os modos superar essa condição humana, seja através das artes, como a música, a poesia, a literatura de maneira em geral, seja através da filosofia, pela via da razão, seja através da religião, que são todas estas dimensões dessa condição humana, refletem essa condição humana, cada uma da sua perspectiva, E talvez eu possa vir a tratar com mais acuidade dessas dimensões da condição humana posteriormente. O reflexo desse sentido de dignidade do homem, a questão prática não foi tratada no vídeo anterior. E seja com relação a si mesmo ou com relação ao outro, esse sentido de dignidade ou essa falta de sentido de dignidade do homem, que é a questão, nos trouxe a um verdadeiro impasse. Impasse esse que um maravilhoso escritor inglês chamado Gilbert Keith Chesterton vai sintetizar num aparente paradoxo. Vai dizer o Chesterton que ele vai enfatizar a extraordinária capacidade da modernidade de amar a humanidade e de desprezar o seu semelhante. O paradoxo é aparente, é apenas aparente, porque, como o Chesterton também vai explicar, ele até cita uma frase que é muito engraçada. Ele vai dizer que não é porque os homens são bípedes que 50 homens são uma centopeia. E ele vai explicar exatamente que amar a humanidade é, desde a origem, um imenso contrassenso. E que essa categoria, de ser, de humanidade, ela tem sido evocada justamente, tão somente, apenas para justificar, apenas para justificar o nosso egoísmo, a nossa incapacidade de amar ao próximo, no fim das contas, Conversando, eu mostrei o link dos meus 2 vídeos anteriores para uma amiga, e a gente conversou. Ela fez alguns comentários, todos eles muito pertinentes, inclusive os comentários negativos que fez, e ela fez também algumas perguntas. Uma delas era se eu iria, nos meus vídeos, tratar de questões políticas. Veja, a política é, sinceramente, um assunto para mim extremamente cáustico, desagradável de tratar, mas de todo me parece que é impossível também você passar ao largo das questões políticas. É o meu sentimento com relação ao tema, mas
esse meu sentimento não influencia diretamente a minha atitude ante... não influencia de maneira determinante a minha atitude ante a matéria. Uma das razões que me desmotivam a tratar de questões políticas recentemente, eu digo recentemente porque anteriormente eu já participei muito de debates políticos, de certa forma até me arrependo, né? Eu busquei um certo distanciamento dessas questões e vou explicar por quê. É que o debate político, seja ele qual for, está lastimavelmente irremediado. Ele está viciado desde a raiz. Justamente porque o sentido, sentidos como aquele da dignidade humana que tratávamos há pouco, justamente por esses sentidos terem se subvertido a um ponto de absoluta insanidade. Eu relato, por exemplo, uma experiência pessoal em que eu debati com um certo sujeito na internet uma vez sobre a questão do aborto, e lá pelas tantas o sujeito referiu-se ao feto, ao nascituro, entre aspas, como um conjunto de células, um amontoado de células, perdão, era essa a expressão. E ele chegava ao absurdo de comparar o feto, o nascituro, com uma unha que você corta, o cabelo, um dente que você arranca. O dente talvez seja na percepção dele até mais digno do que o nascituro, o feto, o ser humano, aquele que tem a expectativa de vir a ser um ser humano. Porque arrancar um dente, no fim das contas, envolve um certo sofrimento ali, né? Ninguém gosta de fazer isso. Então, talvez ele até atribua a um dente um valor superior. Veja, quando a régua é curta, amigo, ou você dá com ela no lombo do agrimensor, ou você desiste de medir o terreno. Tá? Não tem produto, não tem diferença, não tem soma, não tem nada, não tem debate possível, certo? E isso todas as questões políticas do momento, elas são levadas a um ponto de inflexão do bom senso, sabe? A grande responsável por isso quem é? É a mídia, que exerce um papel deseducador absolutamente nefasto. A ideia que eu tinha para este vídeo era tecer alguns comentários sobre a Ilíada de Homero e o seu papel fundamental na formação do homem grego, a chamada paideia, né? Nos termos do Werner Jäger, né? E de como essa obra, né? Como a obra de Homero, ela foi fundamental para que se fincasse algumas das principais bases da civilização ocidental. Eu tenho aqui o livro do Homero, a Ilíada, aqui a Odisseia. Eu realmente não fiz uma grande revisão de nada, não tive tempo. Mas alguns comentários eu acho que são pertinentes. Por exemplo, a Ilíada e a Odisseia eram usadas pelos antigos como um verdadeiro código, uma Bíblia ou um catecismo, né? Eram a expressão máxima da tradição helênica. Assim como hoje se fala, por exemplo, da tradição da Igreja Católica, para os católicos, evidentemente, esta mesma tradição sustentada pelo magistério da Igreja, da própria Igreja. As crianças gregas, elas decoravam versos da Ilíada e da Odisseia, né? E nesta obra se discorria sobre tudo que era humano,
né? As pessoas pensam, por exemplo, que a Ilíada trata sobre a guerra de Troia. Nada disso. O tema primeiro da Ilíada é a ira de Aquiles, é um sentimento humano. E ela vai tratar da condição humana em todas as suas vestes, em todos os seus aspectos. O homem era elevado à condição dos deuses, e os deuses, de tão apaixonados pela condição humana, eles saíam de sua confortável posição no Olimpo para lutar a batalha dos homens, né? A Ilíada tem diversas passagens nesse sentido. Por exemplo, tem uma passagem em que o Diomedes, o que é o valente herói e príncipe de Ergo, né? De Argo, perdão, que não raras vezes o Diomedes ele é referido como o segundo maior guerreiro aqueu ou grego, né, tanto faz, apenas atrás do Aquiles. E há uma luta, por exemplo, entre o Diomedes e o Enéas, que era um general troiano, o segundo homem de Troia, abaixo também apenas do Heitor. E o Diomedes quase chega às vias de matar o Enéas, que é salvo pela deusa Afrodite, que havia tomado partido dos troianos. E nessa luta, né, a Afrodite consegue salvar o Enéas, né, evitar que ele seja assassinado, mas a deusa acaba ferida. Ou seja, uma deusa imortal como a Afrodite se envolve num conflito humano a tal ponto de acabar ferida. Tem outra passagem, que eu não me lembro agora exatamente, em que o Diomedes também acaba lutando com um outro deus lá. Eu não me lembro exatamente, acho que é Glauco, uma divindade aquática, se não me engano. E surpreso com a ousadia do humana, né? Do guerreiro humano, a tal divindade com quem ele luta vai lá reclamar para Zeus a ofensa, né? Ele se sente ofendido. Ou seja, quem esse humano pensa que é para vir aqui querer lutar comigo, né? E tem outras passagens, por exemplo, tem uma passagem que Zeus fica lá de saco cheio de ver os deuses do Olimpo se metendo demais na confusão lá dos gregos e dos troianos, dos aqueus e troianos. E aí ele baixa um decreto e proíbe todo mundo de se meter na história. Que é quando justamente os troianos começam a levar alguma vantagem no conflito e tudo mais. Porque é bom destacar, a Ilíada e a Odisseia foram escritas para os gregos e por um grego, né? Então, ainda que se debata a famosa questão Homero, se o Homero sequer existiu, né? Eu não vou entrar nessa questão, mas se debata isso, ainda que entremos nesse debate, isso fica muito evidente, assim, né? Isso fica que a Ilíada e a Odisseia foram escritos para gregos e por gregos. Então, os gregos, de certa o partido que os deuses tomam dos aqueus os favorece na batalha e de certa forma até os conduz à vitória. Mas o fato é que os deuses em Homero, eles são arquétipos humanos da mais elevada dignidade. Para fazer um link com o que falávamos antes da questão da desvalorização do humano, né? No fato esse que o Alberto da Cunha Mello vai tratar como nós vivemos num mundo cada vez menos, né? Escrevemos cada vez mais para um mundo cada vez menos, ou seja, esse mundo cada vez menos que valoriza cada vez menos o caráter efêmero de um poema, né? O primeiro verso dele, que ele diz que poema nenhum nunca mais será um acontecimento. Os poemas no tempo de Homero, eles eram acontecimentos, né? Tanto é que, como enfatizado antes, eles eram usados para a educação dos próprios gregos. O humano é colocado por Homero num verdadeiro pedestal, né?
E era essa narrativa dos feitos humanos, da elevação do homem, que servia de parâmetro para a educação do grego e que vai servir também de parâmetro para a educação dos povos latinos. Tem até um livro aqui da Zélia de Almeida Cardoso, chamado A Literatura Latina, em que ela explica justamente a fase a história do nascimento da literatura latina. Como é que começa a literatura latina? Começa com um sujeito chamado Lívio Andrônico, lá no século 3 a.C., acho que é 240 a.C., quando esse sujeito, esse Lívio Andrônico, que era um escravo grego, capturado durante as campanhas de Piro, as famosas guerras píricas, em Terento, que é como é o nome? É o calcanhar, não, é o salto da bota da Península Itálica, que ficava ali, que era parte da Grande Grécia, né, do Grande Império Grego, do mundo helênico. Então esse sujeito, esse tal de Lívio Andrônico, que não era nem de longe um grande erudito, um grande conhecedor da cultura, da tradição helênica, mas era um heleno, havia sido educado dentro dessa tradição, então de alguma forma ele conhecia. Então esse sujeito, esse tal de Lívio Andrônico, foi designado pelo seu senhor, após ser escravizado, para cuidar dos filhos dele. Aí você vê, por exemplo, o valor que davam os romanos à educação, né? Ou seja, o sujeito pega um escravo e manda o escravo educar os filhos, pô. Isso é absurdo. E aí o tal do Lívio Andrônico, vendo-se lá na missão de educar os filhos do seu senhor, vai atrás de obras de caráter didático, né? Livros didáticos mesmo, para inspirar-lhe sentidos elevados de dignidade, novamente, ensinar-lhes aspectos de virtude, porque Homero ele era usado para ensinar história, ensinar geografia, ensinar os valores dessas questões de virtude, né, do homem grego. E aí o tal do Lívio Andrônico traduz a obra do Homero, a Ilíada e a Odisseia, para o latim, que é quando começa, de fato, a surgir a literatura latina, que vai atingir aí o seu apogeu 2, 3 séculos na frente, 3 séculos depois. E veja a importância dessas questões de dignidade na edificação do Ocidente, né? Na edificação da sociedade em que nós vivemos. Eu dei essa volta, né? 1300, 1200 ou 1200, entre 1300 e 1200 anos antes de Cristo, até a história da literatura latina por volta do século 3 no século 3 a.C., porque eu queria ainda falar muitas coisas sobre o panorama político. O quadro político do período homérico, eu queria falar sobre esse quadro político, sobre o elemento coercitivo, por exemplo, que mantinha unido o povo que se desenvolve no Peloponeso, o povo que se desenvolve nesse período homérico em Creta, o povo que se desenvolve na Tessália, né? O Aquiles, por exemplo, ele era o general dos Mirmidões, e os Mirmidões ele eram um povo lendário da Tessália. Eu ia inclusive fazer alguns comentários sobre aquele filme Troia, né? Tem umas passagens naquele filme que é bastante interessante. Mas aí o vídeo ia ficar muito grande, não ia dar
para tratar muito desses aspectos, né? Eu queria falar sobre as virtudes de Aquiles, as virtudes de Heitor, as virtudes de Nestor, as virtudes de Diomedes, as virtudes de Odisseu, de Ajax o Grande, né? De Enéas, mas talvez isso fique para depois. Eu acho que a grande mensagem que eu quis passar, tentei passar, é que toda aquela discussão política que se desenvolve sem antes considerar a condição humana numa perspectiva muito, muito mais ampla do que a mídia de maneira em geral coloca, e que, por sua vez, resulta no senso comum, e que às vezes nem mesmo nisso, né? Dado o próprio... dado ao crescente descrédito que as próprias massas vêm demonstrando nutrir cada vez mais pelas mídias tradicionais, nós podemos dizer que graças ao avançar de mídias alternativas e principalmente a internet, essa condição humana absolutamente idiota e idiotizante só nos interessa como material de análise do estado de degradação cultural como um todo em que nós vivemos, cultural e social. Portanto, todo e qualquer comentário que porventura viermos a fazer sobre questões políticas será feito sempre buscando essa perspectiva mais ampla. Eu sinceramente não me vejo como nenhum aspirante a Reinaldo Azevedo, a Luiz Nassif, a Caio Blinder, pelo amor, né? Já pensou que ridículo seria eu aqui me gabando de ter 3 empregos sozinho, né? Então eu acho que é por aí. Muito obrigado e por hoje é só.